No vídeo em que eu respondo um ancião da CCB sobre uma lista de questionamento que ele fez, na verdade ele fez uma afirmação e um monte de outras afirmações, teve um comentário de uma pessoa que assistiu meu vídeo, eu acredito que seja CCBano, é, tentando me colocar numa saia justa. Ele trouxe uma defesa bíblica, porque nesse vídeo eu comento sobre a questão do dom de línguas, né? E aí ele trouxe ali uma defesa bíblica, tacou nos comentários, e é sobre isso que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou responder, eu vou trazer aqui o comentário dele e vou trazer uma base bíblica, uma explicação bíblica para este ponto. Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Então, conforme eu adiantei, nesse vídeo eu vou estar respondendo aí a uma pessoa que assistiu o vídeo no meu canal. Só que antes eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, curtir e compartilhar. Tudo isso ajuda muito essa mensagem a ser divulgada para muito mais pessoas. Se você gosta do vídeo, gosta do conteúdo, acha que esse conteúdo é interessante para as pessoas, se inscreva, não custa nada, é tudo de graça, você se inscreve aí. Para que eu peço inscrição? Não é à toa, é porque é o seguinte, quando você se inscreve e dá like, são essas duas coisas muito importantes, comentar também, obviamente, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então, portanto, ele manda para muito mais pessoas. A gente sabe que no YouTube, conteúdos com cunho evangélico, falando de Bíblia, geralmente não são muito populares, né? Então, você fazendo isso, você ajuda o evangelho chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então, eu conto com a sua ajuda. Também, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link do nosso grupo no canal, aliás, o nosso canal no WhatsApp. Então você entra lá no canal do WhatsApp, lá dentro, nas primeiras publicações, você vai ver lá um link dos grupos. A gente tem um grupo no Telegram e um outro grupo no WhatsApp, que é justamente para trocar mensagem, fazer pergunta e tal, entrar nos grupos de conversa e discussão lá. Se você quiser falar comigo, ali você pega meu telefone e a gente pode conversar, tá certo? Bom, recado dado, então vamos lá. Eu espero que não fazer esse vídeo muito longo. Então a primeira coisa que eu vou trazer aqui é exatamente o comentário. Esse comentário foi colocado naquele vídeo, deixa eu até colocar o comentário aqui, pronto. Esse comentário foi colocado naquele vídeo que eu respondo o ancião, certo? Eu peguei lá a mensagem do WhatsApp dele e fui respondendo passo a passo. Eu lembro que lá eu comentei um pouco sobre dom de línguas, né? E aí a pessoa respondeu exatamente isso daí para mim. Ele colocou esse comentário dizendo o seguinte: Apóstolo Paulo disse que aquele que fala pelo dom do Espírito Santo não fala aos homens, porque eles não o entendem. Porque é o seguinte, para dar o panorama para vocês, o que eu falei lá, que o dom de línguas, primeira coisa, tem que ser uma língua. Começa por aí. Não é glossolalia, não é suricanta, entendeu? Não é lia-lia, não é nada disso. Dom de línguas é língua. É um dom de línguas, o próprio nome diz. E quando de línguas estranhas, são línguas estrangeiras, línguas de outros países. Isso são línguas estranhas. Então, eu trazendo esse contexto e mostrando que nas escrituras, em Atos, lá fica isso muito claro, o dom de línguas ali ele tinha uma função. E essa função era a edificação daqueles que ouviam. Tá certo? Tanto é que depois daquele manifestar, daquele dom, quando eles receberam o Espírito Santo, um monte de gente ali se converteu. Entendeu? Eles creram, porque aí o apóstolo Pedro levantou, fez a pregação do evangelho, eles creram e foram batizadas muitas pessoas naquele dia. Então ali fica muito claro que o objetivo do dom de língua é falar das grandezas de Deus. Mas aí, essa pessoa, ele trouxe aqui um texto, é um texto bíblico, então a gente vai trazer este texto justamente para a gente falar sobre. Deixa eu só colocar o texto aqui direitinho, para que a gente possa conversar sobre o texto em si. Espera aí. Rapaz, eu não sei porque que fechou. Eu tinha deixado aberto aqui para poder facilitar.
Mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pega aí, 1 Coríntios, versículo 14. Eu vou colocar aqui na tela, talvez o tamanho não fique muito adequado. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá o texto aí. Eu vou tentar dar um zoom nesse texto para a gente começar a conversar sobre. E aí, será que a pessoa ali está certa? Porque é o seguinte, por que será que ele está certo? Porque é o seguinte, o que ele está dizendo ali? Ele fez uma afirmação. Aliás, eu vou colocar a afirmação de novo aqui na tela. Ó, segundo ele, o apóstolo Paulo disse, ou seja, uma afirmação do apóstolo Paulo que o dom de línguas é um dom naturalmente sem interpretação. Por quê? O Espírito Santo disse que o apóstolo Paulo disse que aquele que fala pelo dom do Espírito Santo, esse negócio de dom do Espírito Santo já mostra que ele não sabe muito bem o que está falando, porque aquele que fala em línguas, porque dons do Espírito Santo você tem vários. Entendeu? São vários dons do Espírito Santo. Um deles é o dom de falar em novas línguas ou línguas estranhas. Então, só por essa frase já mostra que ele não tem, ele atrela Espírito Santo com línguas 100%. Então já começa errado aí. Mas assim, o apóstolo Paulo diz que aquele que fala pelo dom do Espírito Santo não fala aos homens, porque eles não entendem. Quer dizer que a característica do dom, segundo ele, é justamente não ser entendido. Essa é a característica do dom. Mas vamos ver aqui no texto que ele cita. Ele não colocou obviamente na citação dele, mas quando ele fala isso, ele está falando do verso que está em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, tá certo? No versículo 2, para ser mais exatos. Mas vamos ler o contexto disso? Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então já começa aqui. E, aliás, esse vídeo eu não vou conseguir fazer isso, tá? Detalhar sobre o dom de profecia. Porque dom de profecia não é exatamente o que o pessoal acha, que é ficar prevendo carro zero, casa nova para os outros. Não é isso, não. Falar que Deus, o papel que está embaixo vai por cima, que Deus vai virar seu cativeiro. Dom de profetizar não tem nada a ver com isso. Tá bom? Mas aqui a gente não vai conseguir entrar muito nesse detalhe, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, tá bom? Então vamos fazer no foco. Então, primeira coisa que você repara aqui na carta do Coríntios, que ele está dizendo, buscai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele já está trazendo à tona um dom que ele acha que é exatamente o dom mais importante. E ele vai explicar o porquê é importante. Aí ele vai dizer, por quê? O que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que quem fala em línguas desconhecidas, ou seja, você está numa igreja onde todo mundo é brasileiro, aí alguém começa a falar em outra língua, por exemplo, em japonês. Ninguém entende. Entendeu? Por isso que ele não fala aos homens, ele não consegue se comunicar. Por que ele não consegue se comunicar? Porque ninguém entende aquela língua. Exatamente por este motivo, e vai ser todo o contexto desse capítulo da carta dedicado a explicar o porquê o dom de línguas, o dom de variedade de línguas é um dom inferior ao de profetizar. Já começa por aí. Ele não está exaltando o dom de línguas aqui, nessa passagem. E nem está dizendo que o dom de línguas é sempre incompreensível. Pelo contrário, a gente vai ver lá mais para baixo que ele diz assim, ele dá uma ordem, inclusive, que você, se falar em línguas, que tenha intérprete, porque o foco é entender o que está sendo falado. O foco não é não entender. O foco não é que o apóstolo Paulo disse que o dom de línguas é sempre incompreensível. Não, não. Pelo contrário, é para ser sempre compreensível. Ser incompreensível é uma exceção. E que se for incompreensível, que não fale, que cale a boca. Entendeu? E aí a gente vai... Vamos no texto. Eu gosto disso. Vamos no texto. Vamos continuar. Aí ele vai fazer o contraponto.
mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. São 3 funções do dom de profecia. Eu não vou entrar no dom de profecia aqui, mas você vai ver que ele tem 3 funções. Aqui está escrito prever o futuro, está escrito o papel que está por baixo vai por cima, está dizendo casa nova, não está. Mas, beleza, vamos continuar. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro o porquê que ele está falando isso. Edifica-se a si mesmo. Porque só você está falando, só você, se estiver entendendo, é você, ninguém mais. Entendeu? Agora, o dom de profecia não é útil na igreja, porque é um dom que edifica as pessoas que estão ouvindo. Ela edifica, exorta e consola. E, aliás, por isso que eu não vou entrar no dom de profecia aqui, porque nesta mesma carta ele também dá instrução sobre o dom de profecia, que seja julgado, e julgado segundo a palavra de Deus. Então, não é coisa da sua cabeça. Mas, vamos lá. Eu quero que todos vós falais em língua, mas muito mais que profetizai, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Tá vendo? Aqui ele está trazendo, a gente está no 1º século da igreja, onde o início do ministério apostólico é muito marcante, em que várias pessoas, através do Espírito Santo, receberam esse dom de variedade de línguas. Então, esse é o contexto. Então, aqui ele está trazendo uma organização para esse contexto. E essa organização a primeira coisa que ele define. Profecia é maior do que línguas. É a primeira coisa. A não ser... Vamos lá. No 5 de novo. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizai, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para a igreja, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o línguas só traz edificação para a igreja quando a pessoa que fala em língua também interpreta. Diz assim, Deus está assim, através o Espírito Santo está mandando falar isso. E aí se tornará uma profecia. E, portanto, se tornando uma profecia, Bíblia aberta na mão para conferir se aquelas coisas que ele está falando estão de acordo com a palavra de Deus ou não. Entendeu? É isso. No versículo 6, e agora, irmãos, se eu for convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ou seja, o que vai adiantar? A pessoa chega lá, e aqui, o dom de línguas bíblico é língua. Imagina você chegar lá, suricanta, xiricanta, lia, suricanta. Para começar, que isso não é língua. Para começar, é isso daí. E além de não ser língua, ninguém sabe o que você está falando. Vamos continuar no 7. Então, a mesma sorte, olha o que ele vai falar aqui. Se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, ou seja, isso daqui é contra a glossolalia. Assim, se você pega um instrumento que não forma sons distintos, como é que você vai entender que aquilo ali é uma flauta ou é uma citara? E como você compreende uma música, por exemplo, se não tem som de dizer só pi, 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 como é que você vai saber isso, entendeu? Ok, não formar esse som distinto, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com citar? Ou seja, como é que você entende que aquilo é uma música? Como que você entende que uma pessoa repetindo 2 ou 3 palavras, aquilo ali é língua? Como é que você entende? Sendo que e isso daqui é um negócio interessante, é um negócio bom de eu falar com vocês. Por exemplo, quando eu digo que línguas têm dom de variedades de línguas, são línguas, você consegue perceber mesmo que você não entenda a língua. Isso daí é um negócio legal, porque língua tem variedade de som. Eu estou conversando com você aqui em português, obviamente. Se você não entende nada, vamos supor que você não entende português, mas você está vendo que as palavras que eu estou falando, elas variam, porque senão não forma uma frase.
Você vê que eu falei várias palavras, variedade de som, eu construí. Isso é uma estrutura de um idioma. Obviamente que os idiomas, alguns vão ser mais silábicos, outros vão ser menos silábicos, alguns vão ter entonação diferente, mas tem variedade de som, porque senão não é língua. Como é que uma pessoa falando assim, pá, 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 pronto, ele forma uma frase, não tem como. Entendeu? Ou repetindo a mesma palavra. Suricanta, 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 suricanta. O que isso quer dizer? Entendeu? Então, você já vê que não faz sentido nenhum. Por isso que você tem que distinguir os sons. É por isso, entendeu? Bom, vamos lá. Ó, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Ou seja, é isso que eu estou dizendo. A trombeta o dom de profecia alerta as pessoas, segundo a palavra de Deus, como as pessoas devem agir. Quer dizer, você está fazendo preparação para a batalha. Agora, vamos supor, se você tem uma trombeta, que você combina assim, ó, o som para sair para a batalha, sei lá, é um dó grave. Aí, de repente, ele faz uns barulhos completamente esquisitos. As pessoas que ouvem não têm a menor ideia do que está acontecendo. Ninguém se prepara para a batalha. É isso que ele está falando. Isso daqui é num contexto de proteção de cidade, que para eles era muito comum na época. Assim também, vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. Olha só. Com língua, não pronunciarem palavras bem inteligíveis. Como se entenderá o que diz? Porque estareis falando como falando ao ar. Entendeu? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. O que ele está dizendo aqui, porque linguagens bárbaras eram classificados como bárbaros que não eram romanos, só para você entender o contexto. Então, por exemplo, vinha um cara, sei lá, vamos pensar ali, lá do norte da Europa, falando numas línguas completamente diferentes, sei lá, numas línguas no germânico, nas línguas germânicas, alguma coisa. O cara não entende. Por isso que, para mim, ele é bárbaro. E para ele, eu sou bárbaro, porque a gente não se entende. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. E você vê que ele está falando de sons bem inteligíveis. Ó, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, tá bom. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O que ele está falando aqui? Não fiquem buscando língua, entendeu? Por quê? Porque o dom tem que trazer alguma coisa para a edificação na igreja. O dom de línguas fazia todo sentido no começo do evangelho, em que o evangelho estava se espalhando. E aí você tinha pessoas de outras tribos, nações e tal, que você poderia anunciar o evangelho na sua própria língua, igual aconteceu em Pentecoste. É isso, entendeu? Bom, eu vou pular aqui para não ficar um vídeo muito longo. Ó. Eu separei alguns versículos, depois você pega a sua Bíblia e leia. Você vai ver que o comentário da pessoa que escreveu não tem absolutamente nada a ver, mas nada a ver. É falta de desconhecimento bíblico, eu acho que ele nunca pegou o texto para ler. Ele deve ter citado alguma coisa que ele ouviu falar, infelizmente, aí dá nisso, né? Ó, todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O próprio Paulo está falando isso. Eu prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência do que 10.000 palavras que ninguém entenda nada, porque não produz fruto. Não produz fruto. É gritaria, é bagunça e outra coisa. Aqui ele está falando de variedade de palavras. Quando você ouve aí essas línguas, o que você não ouve é variedade de palavras. Você ouve só gritaria e as pessoas repetindo a mesma coisa. A mesma coisa. É calamanaia, é sirianda, siricanta, entendeu? E é isso. Vamos lá. No 22, de sorte que as línguas são um sinal,
não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui ele continua na análise dele, comparando língua com profecia, e diz assim: a língua não é sinal para fiel. Ou seja, é engraçado, né? Então a pessoa, ela vai ter lá na igreja: oh, Deus me deu esse dom que é um sinal para mim. Língua é sinal para infiel. Por que é sinal para infiel? Porque volte de novo a Atos capítulo 2. O que aconteceu lá? Quando eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas que eram de fora, elas falaram assim: como essas pessoas, esses galileus, nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, eles não criam, entendeu? Aquilo foi um sinal para um infiel, certo? Agora, por isso que língua é sinal para infiel, porque eu não preciso que alguém fale japonês para mim para eu crer em Cristo, porque eu já creio em Cristo. Eu preciso sim de uma palavra bem feita, bem instruída, para que eu me mantenha ali no caminho em que as Escrituras propõem que eu ande. Isso eu preciso. Por isso que profecia é um sinal para o fiel. Entendeu? Porque a profecia, conforme a gente leu lá em cima, é edificação, exortação e consolação. Esse é o objetivo da profecia. Entendeu? E profecia, tire da sua cabeça aí que você está assistindo, principalmente se você é CBano, que é ficar falando de casa, carro, papel que está embaixo, ouvir as lágrimas do seu travesseiro. Nada disso é a profecia que está aqui na Bíblia. Tá certo? Então, vamos para os últimos versículos aqui, ó. Versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, você vê que não era glossolalia? Aqui é muito claro. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-o por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Então, vamos supor, você é uma pessoa que acha que as pessoas ali estão falando língua. Então levante no meio do culto e diz assim: vamos obedecer o que diz em 1 Coríntios? Cala a boca todo mundo. Cala a boca todo mundo, já começa por aí. Então, quem quer falar língua aí, levanta a mão. Ah, você. Aí outros 15 levantaram a mão. Não, vocês querem. Esses 15 aí pode... É 2, quando muito 3. Bom, fala você agora. Aí ele começa lá. Fala... Tem intérprete? Alguém entende o que ele está falando? Não, não entende. Cala a boca. Vai o outro. Aí, tem intérprete aqui? Não, não tem. Cala a boca. Fala outro. Tem intérprete? Não tem. Então cala a boca. Porque o que ele vai dizer aqui, ó? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Cala a boca. É isso que diz aqui. Entendeu? Então fique quieto. Fale consigo mesmo. Fala bem baixinho aí, fala no seu quarto. Porque se não é algo que vai edificar a igreja, fique quieto. É isso que a palavra de Deus manda. E é isso que a palavra de Deus se refere. Você está vendo que o comentário... Deixa eu jogar aqui na tela só para não ficar... Peraí. Você está vendo aqui, ó, que o comentário do nosso amigo aqui... Ah, não está aqui. Deixa eu jogar aqui rapidinho. Pronto. Tá vendo aqui que o comentário do nosso amigo Claudemir Oliveira aqui não tem nada a ver? O apóstolo Paulo disse que aquele que fala pelo dom do Espírito não fala aos homens porque eles não entendem. Você tá vendo que esse comentário não tem absolutamente nada a ver? Não é nada a ver. Ele estava fazendo uma crítica e dizendo que era para ter intérprete, porque se não tivesse intérprete, calasse a boca. É isso que o apóstolo Paulo manda na carta de Coríntios. Eu trago isso daqui, irmãos, essas explicações, porque você vê um desconhecimento brutal das escrituras e o pessoal coloca aqui alguns comentários. Eu acho bom, pode colocar os comentários, porque isso a gente pode usar isso para crescimento espiritual. Espero que você que fez o comentário aqui, o objetivo não é te atacar. O objetivo é trazer aquele comentário que você fez segundo as escrituras e mostrar para você que sua interpretação está errada.
Entendeu? Então seu pensamento está errado, não é isso que a Bíblia diz, entendeu? E quando eu disse no outro vídeo, eu sou continuista quanto aos dons. Eu não acho que os dons cessaram. Eu não posso bater o martelo dizendo assim, os dons cessaram, mas os dons têm que funcionar conforme a Bíblia diz que eles funcionam. Então, dom de língua tem que ser língua. Tem que ser língua. Se tiver na igreja, 2 ou 3, e se houver intérprete, um depois do outro, com organização. Entendeu? Eu acredito que, no caso do dom de língua, sendo específico aqui, que é o assunto que a gente está tratando, por exemplo, alguém vai, sei lá, numa missão lá, igual eu te falei, lá no sul da Índia, lá em que ninguém fale português, e de repente Deus, querendo operar naquela nação, de repente Deus pode, através do Espírito Santo, manifestar o dom de línguas e você começar a pregar o evangelho na língua da Índia, por exemplo, no indiano ali, ou no dialeto da localidade. Pode ser, por que não? Eu acredito que Deus tem poder de fazer tudo isso. Agora, essa bagunça que se vê nas igrejas não é o que diz em 1 Coríntios. Eu acredito que ainda haja uma continuidade. Eu vou te dizer, sinceramente, eu nunca vi dom de língua manifesto, conforme diz as Escrituras. Nunca vi. Entendeu? O que eu vejo é gritaria, as pessoas repetindo as mesmas palavras que as pessoas sempre repetiram, entendeu? E é só aquele negócio, aquele balbuciar de palavras sem sentido, e é isso, entendeu? Então, por isso que eu digo que eu sou continuista, segundo as Escrituras. É igual o dom de profecia, eu creio, segundo as Escrituras. Eu não vou explicar aqui a questão do dom de profecia, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Tá bom? Bom, eu agradeço você que ficou aqui, você que assistiu. Dê like, curta, compartilha. Envie esse vídeo para as pessoas que você conhece. E, obviamente, se você concorda, deixe os comentários. Você discorda, deixe os comentários. E deixe comentário bíblico também, né? Traz referência bíblica, que é sempre bom a gente trazer alguma referência. E outra coisa, se você tem dúvidas e quer perguntar alguma coisa, deixa aí, porque eu geralmente uso os comentários também para fazer novos vídeos, tá bom? Então, agradeço a vocês que estiveram aqui até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.